Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brisanet, levando o mundo até você. A gente vai trazer aqui na nossa tela interativa do nosso ponto de vista, vamos trazer os detalhes dos dados da pandemia para você nos acompanhar na edição de hoje. Hugo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, Listênio. Uma boa tarde já, a todos. E eu espero que os números, possam ajudar, como sempre, nas informações. Hoje a gente vai começar a trazer também os dados, toda semana, os dados da vacinação, que é extremamente importante para que a gente possa vencer essa pandemia de uma vez por todas. E você foi buscar justamente os dados da vacinação. Antes da gente começar aqui os dados da Covid, para a gente chegar na vacinação, eu queria que você pudesse me dizer como é que você faz para conseguir esses dados da Covid e como é que você faz para conseguir os dados da vacinação. Porque é muito fácil, a gente assiste aqui o programa e vê você dizendo, foi quanto, foi tanto, mas não sabe o trabalho que tem por trás, né? Na verdade, é um garimpo. A gente tem que fazer um garimpo, garimpando site a site das prefeituras municipais, das secretarias de saúde. Umas, a gente tem um acesso fácil, tanto que quando chegar no mapinha, existe uma dúvida sobre, porque muitas vezes o site não deixa claro a informação e a gente acaba filtrando, entrando em contato com as prefeituras, porque a informação ela tem que chegar de forma clara para as pessoas, para que possam entender. Então, além dos sites das prefeituras, que agora as prefeituras estão fazendo isso, tem os dados da Covid e abaixo já tem o vacinômetro. E aí é interessante porque algumas prefeituras elas estão informando quantas vacinas foram recebidas. E isso é muito importante para que a gente saiba se tem vacina ou não disponível e se a prefeitura, o governo municipal daquele município, está fazendo o trabalho direito. Porque tem vacina disponível e vacinar pouco é ruim. O ideal é o quê? Que o maior número de pessoas sejam vacinadas o mais rápido possível. Então tem município no Sertão Central que já não tem mais vacina disponível porque já vacinou todo mundo. Só que municípios recebem mais, outros recebem menos. Depois de fazer todo esse apanhado em todos os sites, e a gente visita tudo, porque às vezes há prefeituras que atualizam o site, mas não atualizam o Instagram. E aí depois bota no Instagram, mas não bota no Facebook. É uma confusão. Então a gente tem que entrar no site da prefeitura, no Instagram da prefeitura, no Facebook das prefeituras, para coletar, bater esses dados, ver se estão batidos, para poder trazer aqui para o programa. Depois disso tudo, vamos ao site do governo do estado, porque aí o governo também coleta das prefeituras, e aí para saber se os dados que estão lá no site estão batendo na central do governo do estado. Aí vai a IntegraSUS, vai a Secretaria de Saúde do governo, para poder a gente chegar a isso aqui, filtrar e desenhar tudo, colocar tudo em tabela, virar curva, virar colunas, para que você possa entender da melhor forma possível. Dá trabalho, viu? Mas vamos começar com os números dessa semana. Então, nós estamos com 2.993 casos confirmados, então com certeza essa semana nós vamos bater a marca, toda marca que a gente fez 1.000, 2.000, nós vamos bater a marca de 3.000 casos aqui em Quixeramobim, com certeza pela evolução que tem. E nós estamos com 2.826 altas clínicas, graças a Deus. Bom, aí a gente vai chegar nos números vermelhinhos, né? E justamente são esses números que incidem mais preocupação. Nós não tivemos óbitos essa semana, graças a Deus, mais uma semana zerada, isso é muito importante. O que fez a taxa de mortalidade cair de 3,78 para 3,71. O que a taxa de mortalidade tem ficado nessa estabilidade abaixo de 4, Nós que já chegamos a quase 5 de taxa de mortalidade, isso mostra um quadro que nos mantém um pouco mais seguros para manter a nossa economia, manter as atividades funcionando. Bom, vamos ver, e a gente mantém o 111, né? 111 óbitos, E aí, como a gente viu, evoluindo por semana, como toda semana a gente faz questão de mostrar, porque a gente não pode esquecer disso aqui. Não pode esquecer, em nenhum momento pode esquecer desse pico aqui. Aqui é julho e... É de julho e agosto. Agosto, né? Julho e agosto. Foram os 27 óbitos de julho
e os 34, se não me engano, em agosto. Né? Então foi um dos meses que a gente sofreu bastante e que a gente não quer voltar. E aqui, como a gente veio aqui de dezembro para cá, uma certa estabilidade, 1 ou 2 óbitos por semana, e fechamos a semana com nenhum óbito, fechamos o mês de janeiro, a última semana sem nenhum óbito. Bom, essa linha ela mostra muito do que foi, do que tem sido esse ano, né, gente? O que nós passamos. E aí, a gente vendo os exemplos de outros estados, eu fico tão preocupado, Alexandre, quando eu vejo todo dia a mídia mostra o mapa e Manaus vermelho, o Amazonas vermelho e sempre mais 100 e tantos por cento, mais 50 e tantos por cento. Sempre crescendo, né? Jesus, onde é que vai parar Manaus, né? Então a gente precisa desses exemplos. Infelizmente, não era para ninguém estar passando por isso, nenhum município passar, mas a gente precisa olhar para eles para não repetir no nosso. Como está acontecendo agora no nosso município vizinho de Quixadá, que já está explodindo. E a quarta semana, daqui a pouco a gente vai confirmar isso, é a quarta semana que Quixadá tem alta de casos. Então, é sinal de alerta para que a gente possa cuidar. E a semana de... Só lembrando que Xeramobim, o pico vem aqui em julho e agosto, né? Isso. Em Quixadá foi bem antes, né? Isso. Você sobe lá em Quixadá antes, Isso. mais na frente vai chegar. Esse comportamento que a gente vê. Por exemplo, está se estudando que dentro de 40 dias a nova cepa do Amazonas vai estar em todo o Brasil. Então, assim, o que aconteceu na primeira onda, a gente deveria ter aprendido para quê? Para que não aconteça agora na segunda onda. A gente vai ter a segunda onda? Vai, é inevitável. Não tem como, vai ter a segunda onda. Mas é preciso que a gente entre mais preparado nessa segunda onda, porque a gente já viveu algumas coisas que não deveria viver. Né? Então, isso vai muito da conscientização. Infelizmente, eu queria dizer aqui para as pessoas, principalmente do comércio, foi ruim fechar o comércio, foi terrível. Mas eu estou vendo, Alexandre, eu passei por algumas situações, a gente andando e no comércio que a gente precisa, a gente já está se mexendo, indo para um canto para o outro, mas o atendente do comércio é o atendente sem máscara. Por exemplo, olha, se não é nem para entrar no comércio sem máscara, imagine o atendente, a pessoa que está atendendo está sem máscara. Então é preciso se policiar nesses cuidados. Se está sem máscara, imagine usar o álcool gel, imagine usar os outros protocolos que são necessários. Aí se explodir, vai fazer o quê? Vai fechar de novo. Não tem jeito. Se explodir, não tem como, tem que fechar. E o que é que a gente vai fazer? Então não é melhor a gente segurar quando está aqui? Quando a gente está 1 a 2 mortes por semana, ou semana sem mortes, para que a gente possa continuar com a nossa atividade e, quem sabe, abrir mais atividades. Né? Porque se o quadro piorar, isso é em todo mundo. As teimas que tem, teimando com isso, que devia isso, aquilo outro, o mundo todo. A Inglaterra está aí, fechou, teve lockdown no final do ano e tudo e tal. No mundo inteiro, a única solução que tem é o quê? O isolamento social. Porque ainda temos vacina, mas não temos suficientes. Né? Vamos seguir com os dados, vamos seguir com os números da pandemia aqui em Xeramobim também na nossa região. E os casos por semana? E o caso por semana, a gente teve uma leve alta, mas também dentro dessa estabilidade. Né? Você vê que desde dezembro, desde o final de novembro, o março está aqui 57, deu 57, aí baixa um pouco para 30, depois, e agora 51. São 51 casos na última semana. O que faz, pode passar a tela, que a gente já vê que a média móvel da semana vai mudar com certeza. E a média móvel é reflexo justamente desse dado. E você veja lá que as mortes casam aqui, né? Se a gente pegar os picos, ou seja, quanto mais casos, mais mortes, e assim não tem jeito. Bom, vamos ver agora a média móvel? Olha, ela sobe de 4,4 para 7,3, mas se mantém nessa média 7, 8, né, até o final. Lembrando que a média móvel é o número de casos registrados por dia em média. Lógico, tem dia que tem 30 casos, tem dia que tem 20, mas em média, por dia, na semana passada, nós registramos em média 7 casos todos os dias. E essa linha ela vem se desenhando. E aí, aqui, a tela que a gente vai trazer todo final de mês. Né? O que é que acontece com essa tela aqui? A gente, como fechamos o mês de janeiro, a gente está trazendo mês a mês. Como foi a pandemia? Então, quando começou em abril, 33 casos, maio, junho, aí vem o julho, com 682 casos, o agosto com 679 casos, olha os óbitos, olha, quanto mais sobe, não tem jeito, né? E aí nós vemos setembro 308, quando começou o declínio, outubro 113, 116 em novembro, 212 em dezembro e em janeiro uma leve queda para 166 casos.
E o número de óbitos aqui embaixo, né? Em julho, 27 óbitos, agosto, 34 óbitos. Esses 2 meses foram assustadores. Assustadores, né? Foi assim, foi ruim para a cidade, pessoalmente também foi justamente no agosto onde meus pais faleceram. Foi aquela onda que veio, infelizmente, quando a Covid vem, ela vem por uma onda e leva muita coisa e não traz. Né? E fechando os óbitos, foram 3 óbitos em janeiro. Então, para um mês é interessante, mantém, pelo menos, a gente mantém uma certa estabilidade no município. E aqui você tem um dado interessante que você destaca de onde estão as pessoas que estão acompanhadas, os bairros e os distritos, né? Isso eu quero agradecer à Secretaria de Saúde do município, que está abrindo todas as informações para a gente, falando tudo. Então, assim, nós temos 56 pessoas em acompanhamento, das 56, 49 estão em domicílios. Quando a gente for para os bairros, a gente vai saber onde essas 49 estão. E nós temos 7 pessoas internadas. São 7 pessoas internadas de onde? Uma do Jardim Norte 2, uma do bairro Antônio Cisnano, uma da Manituba, uma do Damião Carneiro, uma da Berilândia, uma de Paus Brancos e uma pessoa de Jaime Lopes. São pessoas oriundas desses locais, mas que estão internadas ou em UTI ou em enfermarias. Interessante esse dado para a gente perceber de onde é que estão essas pessoas que estão internadas. Nesse caso aqui, essas estão internadas, né? Isso. Bom, vamos continuar e a gente vai trazer os dados. Nós vamos chegar também à testagem. Como é que foi a testagem essa semana? A testagem essa semana tem um fato novo. Nós estamos aí no advento das escolas estarem reabrindo, né? Então, as escolas cheias de protocolos, o protocolo de ensino nas escolas é muito grande. O que eu posso dizer é que a educação precisa tentar voltar, porque foram muitos desafios para o ensino virtual, digamos assim. Tanto que não se chamava, Alexandre, não sei se você soube, e o telespectador também, não se chamava ensino EAD, se chamava ensino emergencial à distância, porque foi emergência, as escolas tiveram que se reinventar a todo instante. E aí, agora, a escola está voltando para o ensino híbrido, em que o aluno vai escalonado, né? As escolas, eles vão, parte vai ficar em casa, parte vai ficar na escola, né? E o que eu posso dizer é que a gente precisa tentar, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, a gente não sabe por quê. Porque a gente precisa muito. A Covid não é só determinação de uma instituição, mas todo mundo que está envolvido tem que ajudar. Então, pais, os alunos, têm que cumprir todos os protocolos exigidos pela sua escola. Mas a educação, ela precisa retornar. E a educação está retornando de forma híbrida e vamos apoiar, gente. Apoiar não só no sentido de dar força, mas no sentido de dizer que pode e é possível voltar, desde que a gente obedeça aos protocolos. Né? Tipo, álcool gel nas escolas, ao entrar tapete sanitizante, sanitizar a escola, ter o álcool gel, usar máscara, enfim. E o importante dizer que essa proteção ela não é só dentro da escola, não. Ela é sobretudo fora da escola. Justamente. Em casa, na rua, porque assim, não adianta a escola ter todo o protocolo do mundo, o maior rigor do mundo, para fazer com que o estudante vá lá para dentro, quando você chega em casa, a aglomeração, tem festa, vai para praia, não sei o quê, vai não sei para onde. Não tem protocolo de escola no mundo que funcione. Até dizer, depois vai dizer, o que acontece é uma realidade, muitas vezes as pessoas estão indo para a praia, estão indo para um canto, para o outro, áreas de lazer, fazendo isso e outro, e a escola, agora que está começando, se der, vamos supor, der uma alta, vai dizer, foi a escola. Tem que ver o todo. Né? A Covid está circulando em todos os ambientes. E como as escolas estão fazendo, eu acredito, se todas seguirem o protocolo, será um local tão seguro quanto em casa. Ou talvez, em alguns casos, mais seguro que em casa. Porque em casa, muitas vezes, o que a gente vê nas redes sociais, as pessoas estampando a falta de cuidado, muitas vezes, aglomerando, fazendo festa, enfim. É uma outra discussão. Mas entrou aqui justamente porque eu separei. Porque para as escolas voltarem, os professores estão sendo testados, todos os professores. Então, como nós temos 232 pessoas aguardando resultado, você que está em casa pode se assustar e dizer assim, olha o tanto de gente que procurou. Mas não é tanto de gente que procurou, são professores que estão sendo testados. Então, nesse caso, enquanto esse retorno, a educação está se preparando para retornar, a gente vai informar quantos professores estão sendo testados. Por quê? Porque aqui sim, esses 13% estão aguardando. Isso aqui
pessoas que foram procurar o teste. Aí a gente vai ter uma ideia realmente do que a gente vinha fazendo dentro do nosso raciocínio. Porque seria injusto colocar tudo isso no mesmo bolo. Então, foram confirmadas 51 pessoas, nós temos descartados 84 e aguardando, 48 pessoas estão aguardando e 184 professores estão aguardando. Agora, detalhe, nesses professores vão aparecer IgM, para você entender. Quando você faz o exame da Covid, tem dois indicadores. O IgM, quando você está com o vírus ativo, o IgM dá positivo. E o IgG, quando a IgG é positivo, é porque você já teve a Covid e tem anticorpos. Então, nesse caso, como serão muitos professores, se eu não me engano, já em conversa com a Secretaria de Saúde, são 428 professores que vão fazer o teste. Nesse gamo, todas essas pessoas, com certeza vai ter gente positiva, ou seja, que está com a Covid naquele momento e não sabia, um assintomático, e com certeza muitos, isso aí eu não tenho medo de dizer, já estarão IgG positivo, ou seja, já tiveram a Covid e não souberam porque não testaram, porque não desenvolveram sintomas. Porque é um universo muito grande para você testar. São quase 500 pessoas sendo testadas. Então, esses números a gente precisa estudá-los com cautela, e é sempre o que eu faço, ter cautela para que a matemática ela não seja, não incite nem mostre uma coisa que não é a realidade. Né? Então, por isso, essa importância da testagem. Então, foram 341 testes, deles 184 para a educação. Muito bem, por isso que você acrescentou mais um item, enquanto os professores estiverem testando. Né? Exatamente. Bom, vamos chegar aos nossos bairros? Bom, nos bairros, os casos ativos, né? O que é que a gente tem com os ativos? Sempre totalizando os totais, né? Mas a gente tem o centro com um caso, e aqui, ó, Salviano Carlos começa a nos preocupar. Já são 8 casos, tinham 3 semana passada, já são 8 essa semana. Monteiro Moraes, 4, Edmilson Correia, 6, o Zé Rito Machado, 6, Maravilha, 3, Com Esperança, 5, Com Esperança nunca teve esse número. Atenção, Com Esperança. Do Caxias, 2, Antônio Cinano, 2, Jaime Lopes, 3, e vai ter o Jardim Norte 1 e 2, cada um com um caso ativo nesse momento. Esse pessoal está em casa, que não está incluso aqueles que a gente falou da internação. Isso aqui é quem está em casa. Vamos para os distritos, para a gente saber como é que está nos distritos. Pronto, hoje nós temos casos ativos no Uruquê, 1, Encantado, e no Paus Brancos, e na Berilândia, 1 caso. Então, nos distritos... Esses dois na Lagoa aqui? Não, aqui é o total. Ah, tá. Que é o de cima, são os totais, né? A gente soma o total, né? Entendi. E aqui no meio da coluna é só quem está ativo. Razoável, né? É, razoável. Para distrito a gente tem que tomar cuidado, porque pode, principalmente no distrito que o pessoal é mais descansado, né? As regras são mais frouxas. Tem toda essa questão. Como é que está o Hospital Regional do Sertão Central? Ainda não foi atualizado as as UTIs para a Covid, né? Então, continuamos com a lotação máxima. Uma UTI livre, uma só, e as enfermarias todas ocupadas. Isso aqui é que é o sinal vermelho. Vermelho, viu, gente? Aqui, ó. Enfermaria toda ocupada e uma só UTI, enfim. Aqui é onde o nó acocha. Próximo dado, por favor. Tanto que lá lotou, o Pontes Neto volta a ter ocupação, que tinha quase um mês que não tinha ocupação no Pontes Neto. E aqui a gente tem uma ocupação com 2 pessoas. É reflexo, gente. É reflexo de tudo que a gente está vivendo. Bom, e a gente chega na nossa região do Sertão Central, como é que fica o Sertão Central? Olha, para as mortes a gente teve uma boa notícia, os óbitos no Sertão Central. A gente teve apenas um óbito no Boa Viagem em todo o Sertão Central, que nos dá... Tanto que naquele mapa que saiu, a gente está numa região de risco moderado, né, na classificação do governo do estado, e somatizando tudo, gente, porque não pode ser só a mortalidade nem o número de casos, você tem que somar mortalidade, número de casos e ocupação hospitalar. Esses 3 dados aqui fazem o governo tomar uma decisão ou não em cima do decreto. Então, essa é a taxa de mortalidade hoje aqui na nossa... Graças a Deus tivemos uma semana melhor, né? Estabilizando na região, está estabilizado igual a semana passada, né, continua Quixaramim 3.7, Canindé 3.7, Canindé, né, ainda à frente que Quixadá. Quixadá morreu 87 pessoas, mas pelo número de casos, como foram muitos lá, a taxa de Natal é bem menor. Né, e continua Madalena, não morreu mais gente em Madalena, mas ainda pela incidência, a maior taxa de mortalidade continua sendo Madalena. Exato, porque proporcionalmente. Bom, e o aumento de casos? Continua Quixadá liderando o aumento de casos. Foram mais 56 casos em Quixadá, seguido de Boa Viagem,
Boa Viagem começa a acender o alerta, de novo, Boa Viagem, preste atenção, né? 52 casos, Quixeramobim 51, Canidé 34, Itatira 32, Pedra Branca 17, Senador Pompeu 14, Banabuiú 10. Banabuiú ele tem, durante muito tempo, Alexandre, Banabuiú não tinha, assim, era 5, era 3, era 4 casos. Nas últimas semanas sempre acima de 10, é 15, é 12, é 11, e é bom ficar em alerta nessa questão em Banabuiú. Choró 6 e Madalena 4 casos. Esse é o número de casos da última semana aqui na região. E a gente chega uma mapinha. Nosso mapinha. E aí o seguinte, nós vamos ter o que no mapinha? Em baixa, na nossa região, nós só temos Itatira, mas ainda com um número muito alto para a cidade. 84, mas é uma baixa. Madalena, com a queda também, de 33% Itatira, 31% em Madalena. Em estabilidade, nós temos Canidé, com a tendência de queda, Choró, porque Choró não tinha casos ativos. Então, como aparece um caso ativo, aí sempre ele pergunta, mas você disse que foram 4 casos na semana anterior, mas é aquela velha história. Muitas vezes o exame é o SUAB, do nariz, ele demora. A gente coletando informação, o SUAB ele faz o teste 8 vezes, repete 8 vezes. Por isso que ele é tão seguro. Porque eles vão atrás de qualquer resquício que tenha do Covid, do coronavírus. Então, por isso ele demora. E quando chega o SUAB, o paciente já está de alta. Né? Por isso, mas ainda tem um caso ativo. Senador Pompeu, uma estabilidade com leve queda de 9%. Em alta, Pedra Branca, alta de 21%. Boa Viagem, aqui eu queria dizer. No site Boa Viagem tem lá com acompanhamento 4 pessoas, mas nos cálculos que a gente faz, como é que é feito esse cálculo? Total de casos, tira os óbitos, tira os curados, sobram 80 pessoas. Então, há alguma... pelos dados dos exames, são 80 pessoas doentes em Boa Viagem. Talvez aquele isolamento tenha lá ser as pessoas internadas, né? Então, fica lá, a gente vai entrar em contato com a prefeitura para... Preciso fazer a correção. Precisa fazer a correção. Mas é 116% de aumento. Então, aumento, Boa Viagem que já passou, já foi epicentro da pandemia, é preciso cuidar. Banabuiú com 50% de aumento, 15 casos. Nosso Quixeramobim, alta de 27%, 56%. É sempre ficar, subir de 50%, gente, vamos se alertar. Mas vai subir, Alexandre, não tem jeito. Por causa de quê? Aumentou a testagem, né? Aumentou a testagem. Não tem jeito. Porque mesmo o cara sendo IgG, ele vai somar nos positivos. E mesmo não tendo sintomas. Mesmo não tendo sintomas, ele vai somar no positivo. Então vai subir. Agora a gente tem que alinhar se é a pandemia que está expandindo ou se é por essa situação da educação. Para a gente não dar a informação incorreta. Né? E Quixadá, mais uma semana de alta com 390 casos. Já são 400 pessoas, praticamente, Quixadá com o vírus ativo. É um número muito alto. Quixadá volta a ser o centro da pandemia aqui na nossa região. E a exemplo do que aconteceu da outra vez, da explosão de casos... Começou lá. E assim veio para cá. Justamente porque a cidade... Tem 2 cidades aqui que, para mim, elas são emblemáticas porque são portas de quem vem da capital. Por exemplo, a primeira cidade do Sertão Central que você vem, eu estou tirando Ibaretama de lado, porque Ibaretama já fica do mais do canto da pista. Quixadá e Canidé. O cara desce aqui pela CE 040 e aqui e se você 020, perceber onde sempre explodiu primeiro. Exatamente. Mas sempre onde explodiu. Há uma lógica nisso tudo. Gente, há uma lógica dentro do estudo do vírus, para onde ele vai, para onde ele corre. Aí, por exemplo, explodiu Quixadá. Vamos pegar a primeira onda, explodiu Quixadá. Qual é o primeiro trânsito entre a cidade que tem trânsito Quixadá? Quixeramobim. Que é praticamente ali, igual Juazeiro e Crato. Uma tem muito envolvimento com a outra. Traz, na primeira onda aconteceu isso. Só que a gente sabendo disso, a gente tem que o quê? Ter mais cuidado. Eu já vi colegas dizendo, não vamos para Quixadá não, lá está meio... Aí explodiu mais, tem um pouco mais de casos. E são essas coisas. Se tiver que ir, redobre os cuidados. Redobre os cuidados que dá tudo certo. Vamos girar para a gente chegar ao dado da semana, o dado novo, que é justamente o dado da vacinação. O Gulemos teve o cuidado de buscar esses dados para a gente. Agora também o novo mapinha, só com um mapinha mais verdinho. Dá esperança da chegada da vacina, né? Eu vou usar tons, a gente está usando tons verde mais escuro, quem vacinou mais. Porque assim, a pessoa vai dizer assim, fulano vacinou mais do que o outro. Mas quanto recebeu de vacina? E qual é a porcentagem da população que foi vacinada? Porque... eu não posso comparar Quixeramobim, por exemplo, como sempre a gente fez. Quixeramobim, Quixadá e Canidé tem um número de população um pouco parecido, e outros municípios são muito pequenos. Se a gente pegar Choró, se eu não me engano, são 16 mil habitantes,
E Quixeramobim tem 80 mil, não dá para comparar um com o outro. Então a gente tem que fazer de forma percentual para a gente ver como é que está a vacinação. Raio-X na região, Hugo. Então vamos lá. Quem lidera hoje no índice, né, e numericamente também, é Canindé, vacinou 1,41% da população, Boa Viagem 1,27%, depois Banabuiú 1,20%, depois Choró com 1,19%, Senador Pompeu com 0,97%, Quixeramobim com 0,93%, Itatira com 0,77%, Madalena com 0,68%, Quixadá me surpreende por duas coisas, por ser um município que tem grande porte, e por ser um município que está na pior situação da região. Então, é de interesse Quixadá vacinar o mais rápido possível. E é um município que tem um dos menores índices, que é 0,48% de vacinação. Eu vou já dizer em números totais. Pedra Branca, 0,43%. E aí vem para assim, mas quantas pessoas estão vacinadas? E quantos o município recebeu? É importante. Por exemplo, Canindé recebeu 1.335 vacinas e vacinou já 1.093, já está com quase 80% das vacinas que recebeu já aplicadas na população. Foi o município que mais recebeu vacina, né? Não, nós recebemos mais. Quixeramobim recebeu mais, né? Recebeu mais, Quixadá recebeu, depois foi Quixadá. Aí Boa Viagem recebeu 1.119 vacinas e já vacinou 691. Banabuiú recebeu 320, vacinou 219. Choró recebeu 212 e vacinou 161. Senador Pompeu, 493 e vacinou 246 pessoas. Quixeramobim recebeu 1.581 vacinas, você que é aqui do nosso município. Aí a pergunta são 1.581 vacinas ou doses, e aí no caso só dá para metade das pessoas? A pergunta é essa, porque não são 2 doses? E aí para ficar claro, chegou vacina e ela é determinada como primeira dose. Então para Quixeramobim chegar a vacinar já nos próximos dias a 1.589 pessoas. Depois é que vai chegar a segunda dose. Então o município... então quer dizer que isso aqui só é a primeira dose. É quer dizer que não chegou às 1.581 da segunda dose ainda não. Não, ainda vem para chegar, né? Em outro lote. Porque é determinado, né? É determinado. Depois, lá na frente, daqui a 1 ou 2 meses, a gente vai ter que ter o quadro da primeira dose e o quadro da segunda dose, que é realmente quando ela vai estar vacinada. Né? E para todos os municípios é assim, isso é uma coisa que vem determinada. Primeira dose da vacina, então chegou tantas primeiras doses. Né? E Quixeramobim, nós temos 820 doses disponíveis. Itatira, 329, aplicou 169. Madalena, por que é interessante isso aí? Porque Madalena recebeu 135 vacinas, já vacinou todas, já acabou. Então, para o município de Madalena tem ideia, por que parou a vacinação? Porque não tem mais disponível. Madalena está naquela história, manda mais. Manda mais, né? Então, Quixadá, olha o número de Quixadá como assusta. 1.495 recebidos e só vacinou 1.422. 422, é um número... Muito pequeno. Tem muito, mais de 20, de 1.000 vacinas ainda. Tem 1.073 vacinas disponíveis. A Secretaria de Saúde de Quixadá precisa explicar por que é que está vacinando tão pouco, tendo em vista que tem mais vacinas do que os outros municípios. E tem a vacina disponível. Exato. E a vacina está disponível e está no município. Pedra Branca recebeu 220 e já vacinou 185, só tem 35 disponíveis. E aí é justamente isso, os municípios cobrarem para que as doses venham chegando e assim a gente está acompanhando aí é só acompanhando os aviões chegando com vacinas, com insumos, se eu não me engano, quarta-feira agora está chegando insumo, e torcer para fabricar o mais rápido possível e mais pessoas serem vacinadas. Então Quixadá, Quixeramobim, Boa Viagem e Canindé são os municípios que mais possuem vacinas e que precisam continuar nessa celeridade de aplicação dessas vacinas. E agora os municípios começaram a aplicar no público-alvo, que era dos profissionais de saúde da linha de frente, agora estão começando também já a aplicar nos idosos com idade acima de 75 anos. E vindo de ordem dos mais idosos. Isso, mais idosos. E vocês têm isso aí, gente, nos sites, quem interessar saber, se você está no município daqui da região, você pode entrar no site do município, e alguns até, se não me engano, o nosso vacinômetro já tem embaixo, tantos da saúde, tantos idosos foram vacinados, o que é importante até porque você faz parte de algum grupo, que hora vai chegar no seu grupo, de que forma, e a gente poder se preparar e vencer isso.
O bom disso tudo e o melhor é que realmente acende a esperança, que as coisas comecem a acontecer, né? Que as coisas acontecendo a gente possa vencer a Covid e retomar nossa vida de forma plena, porque a gente nasceu para viver de forma plena.